Boa tarde, parceiros da PHB. Sejam bem-vindos a mais um treinamento aqui da PHB, que a gente sempre faz toda semana, né, para trazer novos conhecimentos. E hoje eu trouxe um super convidado, né, que é o Tássio. Já ele vai se apresentar para falar de um tema que é muito importante para o nosso setor, que é o PL 5829, que ele, de certa maneira, vai ser o nosso novo marco da geração distribuída. Então, para entender que novidades trouxe este PL, quais são as novas diretrizes que a gente vai ter que seguir para nossos negócios nos próximos anos, eu trouxe, por favor, passa mais um slide, né? Isso. Então, vamos passar mais um slide já para você se apresentar. Trouxe aqui o nosso super convidado, o Tássio Barbosa. Tássio, por favor, se apresente, né? E explica explica, né, de forma sucinta, eu vi que teu currículo é grande, mas explica quem você é, né, e como você participou de todo este processo. Tá ok. Tá todo mundo me ouvindo? O áudio tá legal? Tá muito legal, Tássio. Roberto, obrigado. Obrigado pela apresentação. Então, pessoal, meu nome é Tássio Barbosa, eu sou engenheiro eletricista, sou também integrador pela Enersol Brasil, sou responsável técnico e a empresa tem mais de 1.000 instalações fotovoltaicas hoje. Sou mestre em energia solar fotovoltaica pela Universidade Politécnica de Madrid e sou secretário adjunto de Assuntos Técnicos do INEL, que é o Instituto Nacional de Energias Limpas e Renováveis. Esse instituto esteve junto aí ao texto do PL desde 2019, quando ele começou, há bastante tempo. Então, vou falar aqui um pouco para vocês sobre as mudanças. Sou também diretor técnico da Associação Baiana de Energia Solar, fico aqui na Bahia, em Salvador, e a gente fez, inclusive a PHB, que a gente é muito grato, ajudou também na manifestação Mais Solar Brasil, que foi lá no dia 8 de junho, onde a gente teve 700 pessoas reunidas lá em Brasília, tentando fazer com que esse PL fosse pautado, votado e aprovado, e graças a Deus isso já aconteceu, pelo menos na Câmara dos Deputados. Eu também fui consultor técnico do Conselho de Consumidores de Energia da Coelba por 3 anos na gestão entre 2018 e 2020. Então, falar rapidinho sobre o INEL. O INEL é o Instituto Nacional de Energias Limpas e Renováveis, como eu falei, limpo e sustentável, é um centro de inteligência que apoia deputados, senadores, um instituto mais voltado para Brasília. Então, não é concorrente da Absolar, não é concorrente da MSL, não é concorrente da BGD. É um instituto feito para passar informações fidedignas para os deputados, para os senadores. Isso que a gente fez, já fizemos dezenas de reuniões com praticamente todos os líderes das casas e com muitos deputados antes da aprovação desse PL, explicando com os partidos, com o pessoal técnico dos partidos também, explicando por que esse PL não é o PL perfeito que a gente queria, mas é o PL melhor possível para ser algo votável, algo que possa ser aprovado. Então, um papel importante do INEL foi isso. E INEL e a BGD foram as duas únicas associações a apoiar o PL desde 2019, quando ele começou a ser escrito, esse substitutivo pelo deputado Lafayette. Essas duas associações já estavam juntas e apoiando esse texto. E agora, recentemente, em fevereiro, desculpa, desse ano, a Absolar também apoiou o PL e o MSL apoiou em março. Então, conseguimos juntar as 4 principais associações do setor e deu muita força para que o PL pudesse ter sido aprovado na última semana, como aconteceu. Falando agora um pouquinho rapidinho sobre a Enersol Brasil, a empresa integradora da Bahia, é líder em instalações na Bahia, com mais de 1.700 inversores instalados, mais de 1.000 instalações realizadas em todo o Nordeste, com 70 mil painéis e um índice de satisfação de 99,4%. Quem quiser conhecer um pouco mais, segue aí o WhatsApp, o site também está aí na logo e o QR Code. Então, primeiro slide agora falando especificamente sobre o PL 5829, para entender um pouco o que é que vai ser compensado no futuro para quem vier a instalar, certo? Porque para quem instalou não muda nada. A gente precisa explicar um pouco como funciona a conta de energia. Ela é dividida em 2 subcategorias. E há mais ou menos 2 anos, a gente pode ver que nas faturas, as distribuidoras, não sei se todas, mas praticamente todas do Brasil, começou a dividir. Antes a gente via lá, o quilowatt-hora custa R$1. Isso era antes. Agora a gente vê, a TE do quilowatt-hora custa 40 centavos, a TUSD custa 60, mas o que é cada coisa? Então, a energia, o quilowatt-hora para o grupo B, ele é composto dessa soma TE mais TUSD
e cada uma dessas componentes é composta por outras componentes. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, está lá no PRORET, procedimentos de regulação da distribuição da ANEEL, está disponível no site da ANEEL, e ele explica certinho o que é cada componente desse, mas basicamente a ATE, que é a tarifa de energia, é a energia em si, essa parte verdinha da esquerda, corresponde a mais ou menos 38% da conta, e essa energia, ela serve para esse valor, ele serve para ressarcir quem gera energia efetivamente. Por exemplo, você está pagando para Itaipu, está pagando para Giral, está pagando para térmica, está pagando para as eólicas, que formam esse mix energético do consumidor cativo brasileiro. Você paga através dessa parte da TE, que é chamada de TE Energia. Tem também os encargos sobre a energia, que formam em si a TE. Existe também a TUSD. A TUSD é a tarifa de uso do sistema. Então, efetivamente, é parte disso que fica com a concessionária quando ela faz com que a energia seja transportada da transmissora até a sua casa. E o fio A é justamente a transmissão, que normalmente está lá acima de 69 kV. Você tem subtransmissão ou transmissão, você tá pagando o fio A, mais ou menos 10% da sua conta. Tem encargos também, perdas e outros encargos e tarifas. E o foco aqui será esse fio B, que é o que remunera a distribuidora em si. Então, esse fio B, ele corresponde, mais ou menos na média, a 31% da sua conta. Então, se sua conta é R$100, aí R$31 vai ser correspondente a esse fio B, que é o que realmente vai para a concessionária. Por exemplo, aqui na Bahia, o nome da concessionária é Coelba. Eles ficam com esses R$31 e o resto eles repassam para quem fez a transmissão, repassam os encargos também para a ANEEL, eles recebem também outros encargos da ANEEL, eles pagam para quem está fornecendo energia, etc. Então, assim que funciona, basicamente, a conta de energia do Grupo B, e com essa base aqui a gente vai poder explicar como é que vai funcionar esse PL para os que instalarem depois. Então, explicando um pouco esse histórico, Roberto pediu para eu me dedicar um pouco no que aconteceu aí desde 2012 até hoje, para mostrar para vocês a luta realmente que foi para a gente chegar onde chegou, e a gente ainda não está na linha de chegada, né? A gente está muito perto, mas ainda falta o Senado e a sanção presidencial. Então, o que acontece? Lá em 2012, a resolução 482 foi editada pela ANEEL, e essa resolução permitiu que o Brasil começasse a poder usufruir do sistema de compensação, porque você poderia, em tese, instalar energia solar na sua casa, mas tudo que fosse para a rede você não ia conseguir compensar depois, só ia servir para o autoconsumo. E como era muito cara na época, não tinha viabilidade econômica nenhuma. Então, foram feitos testes com a usina de Pituaçu, aqui em Salvador, e depois entrou essa resolução 482, lá em 2012. A resolução 687, que editou a 482, foi feita em 2015 e começou a valer lá em março de 2016. Ela foi muito importante, com novas modalidades, por exemplo, geração compartilhada, os prazos para análise eram muito altos, caiu para 15 dias, e se a concessionária reprovar, ela não vai ter mais 15 dias, ela continua com o prazo anterior, então isso foi muito, muito importante para o setor. E a ANEEL falou assim, olha, até o final de 2019, vocês já sabem como é o sistema de compensação, a partir de 2020 vai ser um outro sistema. Era isso que estava previsto na própria resolução. Porém, qual foi a surpresa, né, que a ANEEL preparou, vamos dizer assim? Ela começou a fazer uma consulta pública lá em 2018, coloquei ali a data, 25 de maio, e houve dezenas, na verdade centenas de respostas a essa consulta pública, falando que era muito cedo, a gente era, na época, 0,2% aproximadamente da matriz elétrica brasileira, não teria por que já pensar em mudar, seria como matar um bebê prematuramente, vamos dizer assim. Então, começou a se discutir, e a ANEEL, em janeiro de 2019, falou assim, olha, a gente vai propor a alternativa 1, que é justamente pagar essa TUS de fio B de forma escalonada, aos poucos, e a partir de uma determinada potência. Ou seja, eu não lembro exatamente mais quanto era, mas eu acho que era quando chegasse a 4 GB, já ia começar a valer esse pagamento da TUS de fio B, e hoje a gente sabe que já passamos de 6 GB e meio, mais ou menos, então já teria valendo, já estaria valendo. Mesmo assim, o setor pensou, ó, a alternativa 1 é a melhor, né? Entre a 1 e a 5, ninguém ficou desesperado, todo mundo continuou trabalhando, aí veio a surpresa lá em outubro de 2019, quando a ANEEL falou assim, ó, pensando bem, não vai ser a alternativa 1 não, vai ser a 5. Então, em vez de taxar, na época era 28%, agora atualizando seria 31%, a gente vai taxar em 62%.
a energia que você compensar. Então, uma fatura que era R$ 1.000 passaria a ser, em vez de zerar praticamente com a energia solar, ela passaria a ser R$ 620. Isso acabaria com a rentabilidade financeira de praticamente todo tipo de usina, principalmente as remotas, mas as locais também sofreriam muito. Então, o setor se reuniu, criou aquele grupo chamado SOSGD, começou a falar com os deputados que seria a morte da energia solar no Brasil, e os senadores também abriram consulta pública. Nessa consulta participamos, eu participei pelo INEL, pela Associação Baiana de Energia Solar, a BGD, a Absolar participaram também, e começou a discutir, pô, será que está na hora de fazer isso? Será que isso não é realmente um absurdo? A gente não tem que considerar os benefícios da GD nessa conta? E a ANEEL falava que não é papel do regulador considerar os benefícios, seria sim papel do legislador. Então, a gente estava naquele momento na casa certa, que era o Congresso Nacional, para poder discutir a consideração dos benefícios da energia solar, entre eles a geração, que hoje é de praticamente 200 mil empregos, a questão ambiental também, quantidade de CO2 e quem gera a própria energia diminui, é incrível, e diminuição da probabilidade também de uma crise hídrica. A gente vê que se tivesse sido mais estimulada antes, talvez a crise hídrica hoje no Brasil fosse menor, apesar de que eu digo que no momento desse tenso para o setor elétrico, vamos dizer assim, que está na UTI, né, fazendo comparação com o Covid, o oxigênio hoje realmente são as térmicas que estão conseguindo segurar o tranco, diferentemente lá de 2001, mas a vacina realmente são as renováveis. Então, quanto mais renovável a gente tiver, a gente vai ter menos chance de ter uma crise hídrica no futuro. Isso é muito importante para nós sabermos que essa vacina vai ser energia solar fotovoltaica no telhado, assim também como a energia eólica e a energia solar também centralizada. Então, começou a discutir isso. A ANEEL suspendeu essa modificação que iria começar em 2020. Então, aí o setor todo já ganhou um ano, né? E a gente está mais ou menos com 8 meses, já ganhamos um ano e 8 meses sem modificação nenhuma. Então, isso já foi positivo. Mas a gente ficava sempre nessa, será que vai mudar de hoje, de uma noite para o dia? Será que é a ANEEL que vai mudar? Será que vai ser o Congresso? O TCU também entrou no meio, falando que deveria mudar o mais rápido possível. O INEL, a BGD, a Absolar entraram com recurso, o TCU voltou atrás, ficou estagnado, esperando o Congresso decidir. Então, depois de toda essa embolação, vamos dizer assim, finalmente a gente conseguiu que o PL fosse pautado, votado e aprovado, e ele foi aprovado por 99% dos deputados, com 676 votos a favor e apenas 3 votos contra. Então, consideramos nós, todas essas principais associações do Brasil, como bastante positiva essa aprovação. Não foi o texto perfeito, mas foi o texto feito. Então, a gente precisava de algo feito, de algo votado, e é isso que a gente tem hoje, e vai dar muita rentabilidade aí para todos do setor. Os integradores podem ficar tranquilos em relação a isso. Vou explicar cada detalhe mais para frente. Então, por fins didáticos, eu separei as usinas em 4 tipos. Quem instalou antes do período de transição, ou seja, os atuais, que eu chamei de tipo A. Tipo B é quem instalar até 12 meses após a lei ser promulgada. E tipo C é aqueles que instalarem depois de 12 meses, ou seja, entre os meses 13 e 18, ao final do mês 12 e até o final do mês 18, que esse vai ter uma regra de transição até 2030, e os demais vai ter uma regra nova também, mas com transição até 2028, certo? Então, vou explicar para vocês o que mudou em relação às últimas propostas que não foram votadas no PL, e só para quem já estava acompanhando um pouco essas mudanças, ter um pouco mais de noção do que foi feito, do que foi caminhado, que o setor precisou ceder ou não. Mas eu não vou focar muito nessa parte, porque eu vou focar mais no que o PL mudou em relação à resolução 482, que é o que está vigente, não o que mudou em relação às últimas propostas que não chegaram a ser votadas, certo? Então, no PL tinha muitas definições, por exemplo, falava-se TUR de G, TUR de C, consumo da carga. Então, várias definições foram retiradas, porque a ANEEL sugeriu essa retirada, para que uma lei que é hierarquicamente inferior ou superior a uma regulação, que não puxasse termos da regulação para não travar a regulação, então isso foi feito, mas não muda nada, só mudam realmente os termos. E TUR de B, TUR de G, entraram, na verdade, as definições, segundo o PRORET. A TUR de G das GDs, tipo os A e B, que foram as que eu falei antes, voltando, são as que já conectaram, as que conectaram até 12 meses após o PL,
essas duas usinas só vão ter a TUSD após a revisão tarifária da concessionária correspondente. A revisão tarifária ocorre, em média, cada 4 anos, pode ser 4 ou 5 anos, a depender do contrato da concessionária com o governo. Então, por exemplo, aqui na Coelba vai acontecer a próxima revisão em 2023. Então, para as usinas atuais que injetam só energia em solo, por exemplo, que pagam a TUSD B, a TUSD carga, depois de 2023 vão passar a pagar a TUSD G, que é uns 60% mais barato aqui na Bahia. Tem locais que é até 80% mais barato. E para as que se conectarem depois de 12 meses após o PL, ou seja, tipo C e D, essas vão pagar a TUSD G logo depois da conexão, não vão chegar a pagar a TUSD de carga, certo? O bioptante, que antes podia para hotéis, conforme o artigo 100 da resolução 414, ele foi restringido, porém há uma segurança, vai haver uma segurança jurídica maior em relação a isso, porque houve sempre uma briga com a ANEEL em relação a isso. A ANEEL mudou de posição várias vezes, embolou muito o meio de campo, né, a gente fala dessa forma, e esse entendimento vai ficar da seguinte forma: se for uma usina com até 112,5 de geração local, você vai poder ter o bioptante. Isso não serve, por exemplo, para hotéis em zonas turísticas que têm transformadores de 300 kW e 500 kW, por exemplo. Esses outros, e inclusive quem for geração remota, vai ter que pagar a TUSD G, que é uma TUSD bem mais barata. Então, também não tem tanto problema. E uma novidade que entrou aí no último segundo no PL foi que o custo de disponibilidade, que é 30, 50, 100 kWh, vai ser reduzido em 50% para quem tem TD de até 1,2 kW. Por que isso? Porque normalmente seria a média de geração necessária para as unidades consumidoras do Brasil, considerando todas, inclusive a de baixa renda. Então, isso aqui vai facilitar muito o acesso das pessoas de baixa renda ao sistema de geração distribuída, e vai haver, para quem tiver um consumo superior a esses 15, 25 ou 50 kWh, já com esse desconto, quem tiver esse consumo superior a isso não vai pagar nada de disponibilidade. Então, isso vai permitir que 60 milhões de famílias possam ter acesso à geração distribuída, que é uma das principais bandeiras do deputado Lafayette, deputado que a gente se orgulha muito de ter escrito esse PL e de ter estado com a Solar, com o pessoal da Solar desde sempre. Tássio, antes de passar para o seguinte slide, vamos recapitular um pouco, né? Então, uma mudança interessante é que a gente não vai encontrar no texto, né, palavras como TUSD fio B, TUSD G, senão a gente vai encontrar os conceitos, né? Exato. Lá no ProRet, ele fala, por exemplo, a TUSD fio B é a tarifa que remunera as distribuidoras para que possam fazer a distribuição, para pagar a amortização dos investimentos feitos e etc. Então, esse texto ele foi copiado e colado no PL para que não haja essa TUSD fio B. E isso é positivo porque imagine que houvesse uma mudança no ProRet e o ProRet falasse, não, agora a TUSD fio B também está considerando a transmissão. Então, automaticamente, todo mundo da GD ia ter que pagar a transmissão, porque a gente não estava falando de definições, a gente estava falando de palavras que poderiam ter definições alteradas. Então, foi bom pelos dois lados. Não trava o ProRet, também não deixa o pessoal da Solar com essa possibilidade de mudança abrupta através de algo que estaria na regulação. Isso é perfeito. Talvez atrapalhe um pouquinho na leitura, mas dá uma maior segurança, né, ao que está escrito no texto, né, para não ter essas modificações que poderiam nos deixar vulneráveis mais para frente. Exatamente isso. Então, as pessoas que lerem podem não entender de primeira, então elas podem tirar dúvidas, inclusive nesse webinar, ou então mandar, por exemplo, um e-mail para o INEL questionando, ou mandar para a sua associação de preferência o que é que significa cada coisa. E se também quiser ter um trabalhinho a mais, abre lá o ProRet e ver que realmente bate a mesma definição da TUSD fio B com o que está hoje escrito no PL aprovado. Perfeito. Aí você tocou outro ponto bem interessante, que é a TUSD-G, né? Porque, só para que todo mundo entenda bem, isso é importante principalmente para usinas que somente são geradoras, né? Não são usinas que têm carga. Quais são os benefícios que essa mudança traz? Se você puder repetir, né? Um pouquinho para que fique bem claro, porque já estou vendo várias perguntas sobre o que significa esse TUSD-G. Certo. Eu tenho quase no final da apresentação, um slide específico mostrando os benefícios da TUSD G. Mas, basicamente,
você vai pagar para injetar energia, não pagar para consumir energia. Hoje, uma usina que gera 500 kW de energia pela GB, ela está pagando como se estivesse consumindo 500 kW. Isso é 2, 3 vezes mais caro. Então, elas vão pagar realmente para injetar, porque o que elas fazem na rede é justamente a injeção. Porém, isso vai valer para todas. Vamos dizer, por exemplo, que você tem uma empresa, uma indústria que consome, tem um consumo de 500 kW. Consome normalmente, tem uma demanda contratada, ele é grupo A, consome 500 kW. Nesse caso, ele vai colocar uma GD de 300 kW, por exemplo. Aí ele vai pagar duas demandas, porque ele está injetando e consumindo. Ele vai pagar a demanda de consumo pelos 500 e vai pagar a demanda de injeção pelos 300. Porém, ele pode colocar um sistema para não injetar nada. Nesse caso, se ele não injetar nada, ele não vai pagar nada pela injeção, até porque ele não está usando a injeção. E é diferente do que acontece hoje. Hoje, você mesmo que não injetar, você tem que pagar uma demanda idêntica à sua carga instalada da geração. Se você quer gerar 700, no pico, você quer instalar 700, na verdade, uma GD de 700, você tem que contratar uma demanda de 700. E não vai ser mais assim. Vai ser pelo que você efetivamente injeta na rede. Em alguns casos, você vai pagar duas demandas. Em outros casos, você só vai pagar a demanda de injeção, que é, por exemplo, uma geração de solo que só está injetando. Perfeito. E, de certa maneira, isso compensa, né? Algumas possíveis, na verdade, as mudanças que teve aí no, vamos falar assim, na taxação, né, de usinas de autoconsumo remoto, né, de geração remota, né? Eu acho que pode ajudar um pouquinho a diminuir, a compensar esse gasto a mais que algumas usinas vão ter. É isso Isso, mesmo? isso. Tem estudos que mostram que para usinas de até 500 kW, que eu chamo até nessa apresentação de usinas do grupo 1, essas usinas, as que instalarem depois de 12 meses, que vão ter uma taxação, que vai ser a tour de fio B escalonada, essas usinas vão ter praticamente nenhuma mudança ou até uma melhora na rentabilidade, no payback delas e na taxa interna de retorno, porque elas vão pagar, em vez de pagar, por exemplo, 50 mil reais por mês de demanda, vão pagar 20, em vez de pagar 20, vão pagar 7. Então, essa mudança, em alguns casos, vai trazer uma rentabilidade mais alta para esse tipo de usina, que vai ser bem importante. E para as usinas que já estão conectadas, elas vão começar a pagar tour de G e não vão pagar taxação nenhuma. Então, para elas, vai haver assim, um ganho mensal muito alto, muito positivo. Perfeito. Tássio, só comenta rapidinho, né? A parte do desconto no custo de disponibilidade, né? Você falou um ponto bem importante, né? Que justamente há um argumento de que famílias de baixa renda não podem se beneficiar da energia solar porque é uma tecnologia cara. Qual que seria o impacto justamente deste desconto para esse tipo de Uhum. usinas? O que é que acontece? Hoje, você tem uma média de consumo na residência do Brasil, uma média aí de 170 kWh por mês, então a média é baixa. Se você coloca só as pessoas de baixa renda, essa média vai cair drasticamente. Então, existem milhares, na verdade, milhões de unidades consumidoras que consomem até 30 kWh por mês, outros milhões que consomem até 100 kWh por mês. Se a gente pegar até 250 kWh por mês, a gente vai chegar a 60 milhões de unidades consumidoras. Ou seja, na média, se consome muito pouco nas residências do Brasil. E o que vai acontecer na prática? Por exemplo, uma pessoa de extrema baixa renda que tem um consumo aí de 50 kWh por mês e for bifásica, por exemplo. Se ela instalar nenhum painel ou se instalar 100 mil painéis no telhado, a conta dela não vai mudar nada, porque ela já está pagando o mínimo. Mas com esse projeto de lei, ela vai ter, primeiro, instalar aí, vamos dizer, um painel, que um painel já vai gerar aí os 50 kWh dela que ela precisa, e a conta dela vai vir pagando sobre esses 50 kWh, não o total. Por exemplo, se for R$1, não pagaria 50 reais, ela pagaria só a tour de bem em cima disso. Ou seja, ela passaria a pagar aí 3, 4 reais nos primeiros anos, até 15 reais, vamos dizer, 10, 15 reais no final do 2030, por exemplo. Então, há uma rentabilidade para essas pessoas de baixa renda e antes elas não podiam entrar no sistema de compensação e hoje vão poder. E aí tem uma contra-argumentação, mas essa pessoa não vai ter R$2.500, R$3.000 para colocar um microinversor e um painel no telhado. Aí entram, por exemplo, financiamentos privados. Existem,
Por exemplo, eu fiz uma live na semana passada com a Solfácil, eles falaram que financiam sistema desse nível e você paga para eles menos por mês do que pagava do que o desconto que você vai ter, então você nem sente. Tem bancos também que financiam sistemas maiores. Esse projeto de lei também está falando sobre um programa em que a própria concessionária vai poder pagar, através daquele PEF, eficiência energética, sistemas para as pessoas de baixa renda. Hoje a gente conhece, né? A concessionária chega, troca a sua geladeira, quando você tem baixa renda, ela troca as lâmpadas por LED, ela vai poder também colocar um painel fotovoltaico e quem não tem dinheiro não vai precisar desembolsar nada. Então, vai ser realmente um boom, uma democratização, a gente chama do PL da democratização da energia solar por causa disso. Vai permitir que 50 a 60 milhões de famílias possam ter acesso à geração distribuída. Então, vai ser algo muito positivo e democrático aí no futuro. Perfeito, Tássio. Podemos continuar, então. Desculpa aí te atrapalhar um pouquinho. Nada, vamos conversando. Vou passar aqui o slide. Em relação às últimas propostas do PL, havia lá uma proposta feita pelo MSL de um dispositivo que permitiria que você colocasse várias usinas de 75 kW uma ao lado da outra até 1.000, e isso não seria subdivisão, mas isso saiu, então não tem mais esse dispositivo. Vai ter uma alteração interessante, que até lá em 2016 se escolhia a ordem de compensação. Por exemplo, eu gero na matriz da padaria e compenso primeiro na padaria da rua A, depois, se sobrar, na rua B. Aí, quando passou, teve a resolução 687, você mudou. Você tinha que botar o percentual. Eu quero 30% da energia para um, 70% para o outro. Mas nem sempre isso é o mais efetivo. Existem alguns casos em que é mais efetivo você colocar realmente a ordem de compensação, porque nunca fica estoque de energia. Por exemplo, tem uma empresa que coloca 50% para um, 50% da energia que sobra para outra. E uma empresa começa a gastar menos energia, a outra começa a gastar mais, começa a faltar energia de um lado e sobrar do outro. Então, você voltar a poder escolher a ordem de compensação é algo muito positivo. Então, se você quiser continuar com o percentual, você continua, mas se quiser ter a ordem de compensação, isso também vai ser possível. Então, a lei vai permitir que você tenha essa opção, né? Depois do período de transição, que é 2028 ou 2030, todas as GDs que instalarem 12 meses após o PL vão ter uma tarifa nova, e essa tarifa vai ser calculada pela ANEEL com base nas diretrizes a serem dadas pela CNPE. As pessoas falam assim, botou de novo nas mãos da ANEEL, a ANEEL que vai decidir a nossa vida. Não é bem assim, porque o PL ele fala que tem que ser baseado nas diretrizes do CNPE e tem que considerar os benefícios da GD e tem que ouvir as sociedades, as associações da Solar e etc. Então, não é absolutamente da mesma forma como aconteceu antes. E nesse PL tem um artigo que ele fala especificamente que GD é autoprodução de energia. Existe uma lei de autoprodutor de energia que hoje eles pagam mais ou menos aí 38% de taxação. Eles pagam fio A, fio B e alguns encargos. Então, é de se imaginar que, na pior das hipóteses, a GD, depois desse período de transição, 2028 ou 2030, pague não só a TURD B, mas também uma parte da TURD A e alguns encargos. Mas a gente imagina que não passe desses 36%, 37%, e pode ser que diminua também, se for considerado, por exemplo, que a GD local, ou está tendo uma crise hídrica, em vez de você ligar térmicas, pode usar GD, se isso for devidamente considerado, pode ser que caia, não pague nem a TUR de fio B. Então, é algo que vai ser calculado pela ANEEL, mas nós, das associações, vamos ficar sempre muito de olho. Houve também alterações nas garantias de fiel cumprimento, que significa, antes havia, assim, até hoje, há muita venda de parecer. O pessoal chega lá em Minas Gerais, pede 500, faz 500 consultas de acesso, solicitação de acesso, e tem esses pareceres e começa a vender. Então, para poder ter esses pareceres, elas vão ter que colocar dinheiro na concessionária, vai ter que, entre 2,5% e 5% do valor da usina, vai ter que ficar com a concessionária para depois eles pegarem de volta. Isso é simplesmente para evitar essa venda de parecer, e isso vai estar escrito no PL, e a motivação é essa, certo? Uma outra coisa que eu já acabei comentando antes é a alteração na cobrança da taxa mínima por disponibilidade, que vai ter aquele desconto para quem tem até 1,2 kW instalados, e para os próximos que instalarem depois de 12 meses, que eu chamei de usinas tipo tipo C e D, eles só vão pagar custo de disponibilidade sobre a diferença entre esse custo e o que foi efetivamente consumido. Então, vou pegar um exemplo aí.
uma casa trifásica que tem um custo de disponibilidade de 100 kWh por mês. Nesse caso, se ela consumir, a gente fala aí no medidor, né, o código 003 normalmente no Brasil, se nesse código mostrar, não, nesse mês ela consumiu 90 kWh. Então ela só vai pagar a disponibilidade sobre a diferença, que vai ser 10. Então ela vai conseguir compensar os 90 e pagar a disponibilidade só sobre os 10. Então isso vai baratear bastante, até para as próximas usinas que instalarem depois desse PL, depois de 12 meses, elas vão ter benefícios, vão até pagar, em muitos casos, para quem consome até 500 kWh por mês, vai ter uma rentabilidade melhor até o ano de 2023 ou 2024, só por causa disso, essas alterações na cobrança do custo de disponibilidade. Então, isso vai ser bastante positivo também. Uma outra coisa sobre o custo de disponibilidade que vai acabar a palhaçada que acontece hoje, né? Que você paga a disponibilidade em dobro. Por exemplo, eu particularmente tenho uma pequena geração para atender aqui. Eu moro em Salvador, no apartamento. Para atender esse apartamento, tem uma geração em Santo Antônio de Jesus. E lá é uma geração bifásica. Então, todos os meses eu pago lá R$ 50 da disponibilidade e perco 50 kWh que são abatidos mesmo sem utilizar nada lá. Então, eu acabo pagando em termos de energia em reais. E isso vai acabar para todas as usinas a partir da aprovação do PL. Então, é algo extremamente positivo. E para uma casa trifásica, por exemplo, vai render aí uma economia entre R$ 400 e R$ 1.200 por mês. Vai facilitar muito também outro ponto para condomínios, não vai precisar ter consórcio cooperativa, vai ser qualquer forma de associação civil. Consórcio vai poder ter pessoas físicas também. As concessionárias vão ser obrigadas a aceitar GDs com ou sem armazenamento e híbridas. Então, hoje, elas não são obrigadas a aceitar, tem sempre esse problema. Eles serão obrigados a aceitar com armazenamento. Isso é algo extremamente positivo para o futuro do setor elétrico brasileiro. Vai ser possível trocar a titularidade da UC, da unidade consumidora, para o titular da GD compartilhada. Por exemplo, se tem uma GD compartilhada no titular chamado Geração Bahia. E esse titular, você vai ter nessa GD 1.000 compensações. Você vai poder passar as contas dessas 1.000 compensações para o titular chamado GD Bahia, e aí vai evitar essa cobrança de ICMS sobre a energia compensada, que alguns estados há cobrança de ICMS sobre a TUG compensada, sobre a TE compensada, e quando você muda, exceto nos estados do Rio e Minas, quando você muda a titularidade em relação à geração, por exemplo, gerou no CPF, gerou no CNPJ do consórcio e vai compensar no CPF, há incidência de impostos. Então, apesar de o PL não tratar sobre impostos, porque não é um atributo desse tipo de projeto, ele fala que você vai poder botar todo mundo no mesmo titular justamente para evitar esse pagamento. A potência da mini solar, que era 5, vai cair para 3, só para os futuros, e as funcionárias vão poder contratar micro-redes e possivelmente também fazer chamadas para comprar a energia que sobra das compensações de geração distribuída. Então, tem mais coisas. Isso aqui eu também acabei comentando antes, TUG para todas as GDs, bioptante para usinas locais. Uma coisa interessante que é a ligação nova em conjunto com o projeto de geração distribuída. Antes você fazia uma coisa, esperava aí 3, 4 meses para fazer a outra, agora vai poder fazer tudo de uma vez. E as concessionárias aí não vão mais poder mudar as regras de uma hora para outra, né? Quando você, por exemplo, está fazendo um projeto na sexta, vai dar entrada na segunda, você vê que sábado a concessionária mudou a norma. Então isso vai acabar. Isso foi inclusive algo que foi solicitado por nós do INEL para ser colocado na lei, foi acatado pelo deputado Lafayette, para 90 dias mínimo para alteração das normas concessionárias. Então, elas vão ter que avisar com 90 dias antes. Isso foi a partir de uma experiência negativa que a gente teve com a Coelba, que eles pretendiam mudar a norma de uma hora para outra e acabaram não conseguindo por causa da Associação Baiana de Energia Solar. E isso vai entrar no PL. Compensação opcional por ordem de prioridade ou percentual, também já falei. Em vez de 60 dias para mudar, as concessionárias vão ter 30 dias. Vai ser possível relocar os créditos. Por exemplo, você tem aí 20.000 kWh no mercado e você quer mandar para casa do dono do mercado, se estiverem no mesmo CNPJ. Nesses casos, vai ser possível fazer essa realocação de créditos, contanto que você não mude o titular, ou seja, não mude o CPF ou CNPJ, isso não é possível hoje. Eu também, a oportunidade nos slides anteriores, falei do Programa de Energia Renovável Social, que é que vai permitir que a ANEEL faça com que as concessionárias possam não só trocar a lâmpada das pessoas por LED, mas botar painéis fotovoltaicos nas casas das pessoas mais pobres também. Então, como você falou, Roberto, a ação, o que é que vai fazer diferença no bolso, a TUG G em relação à TUG normal?
vai fazer bastante diferença. Por exemplo, na Light, aqui é sem impostos, tá? Vai cair de 22 para 4 reais. Na Coeba, de 32 para 13 reais. Então, a gente vê essa diminuição aqui na tabela do lado, a gente mostra. No Rio Grande do Sul vai diminuir 73%, na Santa Catarina vai diminuir 79% o custo da injeção da energia para quem tem geração distribuída. Então, é um ganho muito bom. Esse ganho será para todos. Para os novos, imediatamente, e para os antigos, a partir da revisão tarifária da concessionária respectiva, onde ele está conectado. Aqui a gente fala também da TUR de Fio B. Como eu falei, a TUR de Fio B tem uma média de 31% no Brasil. Porém, estados como o meu estado aqui da Bahia, ele tem uma TUR de Fio B que é de 44%, enquanto em Santa Catarina é de 20%. O que acontece? Lá em Santa Catarina, o estado é menor, tem menos desafios, vamos dizer assim, na distribuição da energia, e tem populações que ficam próximas. Muitas populações consomem muita energia, e aqui na Bahia a gente tem cidades que são muito espaçadas entre si, com menos população e menos consumo médio de energia. Então, acaba que isso aumenta proporcionalmente os custos da TUR de Fio B no estado. Então, para dar um exemplo, aqui na Bahia, no final, lá no ano de 2028 ou 2030, os futuros que instalarem GD vão estar pagando uma taxação, entre aspas, aí de 44% sobre a energia compensada. Mas, com alto consumo, por exemplo, numa padaria, você tem um alto consumo que chega a 70%, só vai pagar essa taxação sobre o que não for consumido, por exemplo, 30%. Para uma residência, o alto consumo pode ser 35%, 40%, só vai pagar a taxação sobre a diferença, ou seja, sobre 65%, 60% disso. Então, não é algo que vai diminuir tanto a rentabilidade desses projetos, e é algo que vai estar acontecendo lá em 2028. Daqui para lá, a gente vai ter muitos projetos com baterias, e quando você usa a bateria, você não tem como pagar, ser taxado pela energia compensada, porque a energia não vai passar pelo medidor. Continuando, esses 31% de média a gente tirou desse estudo da Greener, que foi a partir das revisões tarifárias realizadas pela ANEEL. Então, para as usinas do grupo 1, ou seja, praticamente todas, são todas as locais, remotas até 500, remota mais do que 500 foi despachável, por exemplo, biomassa, múltiplas unidades consumidoras, geração compartilhada, a gente está chamando de grupo 1, que vai ter essa taxação de 31%. O grupo 2 vai pagar também 40% do fio A e alguns encados que vai fazer com que a taxação deles seja um pouco maior de 36%, mas eles representam muito pouco em termos de potência instalada, de quantidade de usinas no Brasil, e também não é algo tão diferente dos 31%, certo? Aqui, a gente, pelo INEL, fez um resuminho. Quem quiser tirar um print, é bem-vindo. A gente mostra como é que vai funcionar essa taxação da TUR de Fio B de hoje até 2045. Então, para quem já instalou e quem vier a instalar em até 12 meses, a partir da promulgação do PL, não muda nada, vai ser taxação zero até 2045. E isso é um grande ganho em relação ao PL, por quê? Porque antes a gente ficava sem saber se quem tinha um direito adquirido iria poder estar compensando em 1 para 1 por 25 anos. Então, por exemplo, se eu instalei lá em 2015, não vai ser nem por 25 anos, vai ser por 30 anos. Então, vai ser até 2045 para todos que já instalaram e que instalaram até 12 meses após a promulgação desse PL, após a assinatura do presidente. Quem instalar entre 13 e 18 meses após a aprovação do PL vai pagar uma TUR de B escalonada, lembrando que é só sobre energia compensada e quando você gera e consome ao mesmo tempo, não entra nessa conta. Então, é uma coisa muito boa. Vai aí somando de 15% em 15% até 2030. Se você solicitar o acesso depois de 18 meses, vai ser até 2028. E para as usinas do grupo 2, como eu falei, vai ser 100% direto da TUR de Fio B e vai somar isso também 40% da TUR de Fio A, você vai pagar direto esses 36%, porém é para usinas muito grandes. E essas usinas muito grandes realmente usam mais a rede, podem usar inclusive sistema de transmissão, então por isso que aconteceu dessa forma. Finalmente, que já para concluir, falar um pouco sobre a manifestação que a gente fez no dia 8 de junho. Ela foi uma manifestação muito bonita, com afastamento, distanciamento social. Cada guarda-chuva aqui representa 100 mil empregos gerados pela GD. Foi feito lá no Congresso, teve discurso de 10 deputados, sendo 7 federais, participação de 700 pessoas de 20 estados. Tudo foi organizado aí em 10 dias aproximadamente. Contamos com 80 empresas que patrocinaram, inclusive a PHB, que eu agradeço novamente. Essas cenas, inclusive aí, o deputado Lafayette, essa cruz, mostram a ressurreição da Solar em relação a que poderia ser caso a gente tivesse essa taxação da alternativa 5. Então, é muito para mostrar que devemos lutar pelo que a gente acredita. Então, o setor lutou pelo que acredita e conseguiu.
essa garantia, né, essa lei, para a gente não ficar dependendo só de uma regulação. A gente conseguiu, e diferentemente do que aconteceu lá na Espanha, Roberto, que estavam taxando até o alto consumo, né? Você gera e consome automaticamente, eles estavam colocando medidor para taxar, isso acabou com a compensação na Espanha, com o sistema de compensação. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não está seguindo pelo mesmo caminho, está valorizando mais a energia, e a gente sabe que a solar é uma vacina contra novas crises. Lá em 2002, Fernando Henrique Cardoso falou que o brasileiro desligou a luz e iluminou o Brasil por causa da crise hídrica da época. Hoje a gente vai falar que o brasileiro gerou a própria energia e iluminou o Brasil. Então, enquanto houver sol, haverá esperança. Agradeço aí a todos por prestar atenção nessa apresentação, e aí estou à disposição para tirar as dúvidas. Muito obrigado. Perfeito, Tássio. Parabéns aí pela apresentação e também parabéns por todo o esforço que você fez durante estes meses para ajudar a explicar aos parlamentares, né, à sociedade como um todo, da importância de ter um marco legal com regras mais justas para nosso setor. Então, em nome da PHB, que a PHB sempre apoiou, não? Já comunicamos, já repassamos para nossos clientes, parceiros, né? Vários comunicados do INEO, da Besolar, das diversas associações que estão lutando justamente por nosso setor. Pessoal, lembrando, pode passar mais um slide, por favor, Tássio? Beleza, aqui está o contato do Tássio, né? Depois a apresentação vai ser compartilhada para todo mundo. Este webinar também está sendo gravado e vai ser compartilhado no canal do YouTube para quem quiser assistir depois com um pouquinho mais de calma. E obviamente vamos deixar o contato do Tássio depois para vocês fizeram perguntas. Você já tem meu contato também para fazer consultas, porque é um tema muito importante que a gente tem que dominar para poder explicar depois para nossos clientes, né? Para tirar todas as dúvidas que sempre vão aparecer. Tássio, tem muitas boas perguntas aqui, tá? Eu parabenizo aqui a nos parceiros por estar sempre atentos e sempre procurar estas informações. E vamos começar pela... Vou fazer um resumo de vários, o Augusto, o João, tem vários parceiros que estão fazendo uma pergunta diferente, bem parecida, na verdade. Tássio, o que aconteceria se este PL não for aprovado? Qual seria o cenário, então, que poderia acontecer nos próximos meses? Certo. Existe uma clara perspectiva de aprovação, muito por conta da crise hídrica e por conta da aprovação na Câmara de 99% dos deputados. Mas vamos dizer que o projeto fosse recusado no Senado, por exemplo, ou fosse recusado na Câmara, ou ficasse parado ad eterno. Isso, assim, não vejo possibilidade de acontecer, seria muito remota, porém a ANEEL teria que agir. A ANEEL ia decidir se ia esperar por mais anos até que o PL fosse aprovado, ou se ela ia fazer a regulação. E a regulação da ANEEL seria a alternativa 5, como a gente já sabe. Inclusive, a ANEEL soltou uma resolução lá em março, que, por exemplo, se a ANEEL, na próxima terça-feira ou quinta, fizesse a reunião dos diretores e votasse a nova resolução, já está valendo para todo mundo, já teve a consulta pública, mas a ANEEL, muito comedida, não vai fazer isso. Ela já, inclusive, através do Peptone, o presidente já falou que tem uma lei que está sendo votada, inclusive Peptone também assinou, concordando com os termos da lei, a ANEEL participou, então a ANEEL vai aguardar. Se por acaso não existisse esse PL, a ANEEL teria que agir através do que o próprio TCU tinha obrigado ela a fazer, seria colocar uma nova regulação em vigor, apesar de que também essa decisão do TCU foi combatida, né, pelas associações, e ela está suspensa. Então, vamos dizer assim, seria algo muito incerto para o setor. A gente não ia saber se as regras viriam de um projeto de lei ou se viriam da regulação, mas provavelmente viriam da regulação, caso a lei demorasse muito de ser aprovada. Perfeito, Tássio. Tem várias perguntas bem parecidas, e aqui do Felipe, outra vez do João. Eles estão perguntando se este projeto de lei, né, agora foi aprovado pela Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e depois vai ter a sanção do presidente. Há uma possibilidade de ter alguma parte do texto, de maneira parcial ou integral, de ser mudada? É possível isso? Em caso de tiver mudanças, o que aconteceria? Certo. É possível, sim.
qualquer senador pode emendar, pode propor mudança do texto. Se a maioria do Senado optar por isso, o texto volta para a casa que fez o próprio texto, que seria a Câmara, que ela ia aceitar ou não essas alterações. Então, seria um processo muito mais demorado. Depois que for para o presidente Bolsonaro, ele pode aprovar o projeto 100%, pode vetar algum trecho. Mas o que acontece? O projeto ele já foi acordado pelo INEL, tem a assinatura do INEL, da Absolar, da BGD, da ABRAD, Ministério de Minas e Energia, da ANEL. Então, é muito difícil que se mude esse texto. Mudar o texto seria praticamente dizer que essas associações não têm importância, que a próprio Ministério não tem importância. Então, atrasaria muito a aprovação de um PL que é urgente devido à crise hídrica. Então, eu não imagino que isso aconteça, porém, se acontecer, o trâmite é esse. Voltaria para a Câmara, para uma outra votação, se as mudanças iriam valer ou não, para depois ir para a sanção presidencial. E, novamente, sempre quando vai ter sanção presidencial, se ele vetar algum trecho, esse veto volta para o Congresso, que vai votar, analisar se derruba ou não o veto. Perfeito, Tássio. Tássio, eu gostaria de saber tua opinião pessoal, porque apesar que a grande maioria do setor vê de maneira favorável este PL, ainda tem um setor que pensa que a gente não devia ter aceito muitas das coisas que estão escritas no texto. Qual que é a tua opinião sobre isso? A gente poderia ter chegado a um consenso se a gente não abrisse mãos, não desse algumas concessões, pela tua experiência, pelo todo que você viu, passando a câmera, gostaria de saber um pouquinho a tua opinião. Certo. Na minha opinião, esse é um PL extremamente positivo para o setor. É um PL que, pessoalmente, me animou muito. Eu acho que o setor vai continuar crescendo e crescendo muito forte. Vai crescer assim de forma absurda nesses próximos meses, porque não vai ter mudança na taxação e todo mundo já sabe como vai ser depois. E após isso, eu também tenho certeza que vai aumentar. Até tem estudos da EPE que mostram que a gente vai chegar a praticamente 30 GB lá em 2030, então vai multiplicar por 6. Então, é algo muito positivo. O projeto não agradou a todos os deputados, agradou a 99% deles, assim como também não agradou a todos, agradou, sob meu ponto de vista, 99% das pessoas que conhecem o texto do PL. Felizmente, não tem como agradar 100%, é impossível. Se a gente fosse esperar agradar 100%, ia ficar como está hoje, sem aprovar nada e correndo risco de ANEEL aprovar a alternativa 5. Então, nem Jesus agradou a todos no SPL que vai agradar, infelizmente, não tem como agradar 100%. Mas existem análises financeiras que mostram que, em alguns casos, inclusive, vai aumentar a rentabilidade. Tem essa questão da TUR de G, que vai ser muito bom para todos. A questão da disponibilidade para permitir que mais de 50 milhões, 50, 60 milhões de famílias possam ter acesso. É o PL realmente da democratização da energia. Foi um PL que foi muito debatido, foi aprovado por todas as principais associações do setor. E eu tenho certeza de que, se não tivesse sido feitas as concessões, ele não ia entrar na pauta, ele não ia ser votado. Por quê? Porque o presidente da casa, Arthur Lira, ele não iria colocar em pauta algo que desagradasse Marcelo Ramos. E Marcelo Ramos é muito colado com a Habrad. Então, se a Habrad falasse para Marcelo Ramos, olha, o PL, na minha opinião, não vai ser bom para as distribuidoras, ou então não tem condição de aprovar assim, e convencer esse Marcelo Ramos, ele ia falar, Lira, não pauta, e Lira não ia pautar, porque eles dois trabalham muito juntos. Então, teve que abrir concessões, Marcelo Ramos teve que aceitar, a Habrad teve que aceitar, então foram mudanças que, sob o nosso ponto de vista, não descaracterizaram o PL. Eram 10 anos, caiu para 8, depois agora caiu para 6 anos no período de transição, mas, por outro lado, eram 25 anos. A ANEEL queria 10 anos para poder dar o direito adquirido. A gente conseguiu botar mais do que 25 anos, botar até 30 anos, por exemplo, para quem a gente falou em 2015. Então, a gente acha que as concessões dadas foram justas e que o PL foi muito bem escrito, que a gente não está nas mãos da ANEEL de forma nenhuma. A ANEEL que vai fazer os cálculos, mas ela vai fazer os cálculos baseados nas diretrizes do CNPE e sendo obrigada a considerar os efeitos positivos da GD. Então, eu considero esse PL muito bem escrito, um PL que vai melhorar em muito o setor nos próximos anos. Perfeito, Tássio. Tássio, aqui veio perguntas do Cosmo, do Cláudio, perguntando sobre a parte de armazenamento.
será que já significa que a gente já pode instalar sistemas com baterias agora? Como que ficou essa parte do texto, né? O uso de sistema de armazenamento e se isso está restrito, também tem uma pergunta, agora não estou achando, se isso está restrito ao armazenamento eletroquímico ou como que ficou o texto nesse sentido? Certo. O texto, ele simplesmente fala que, artigo 2º, as concessionárias terão que aceitar projetos de MMGD com ou sem armazenamento. Então, é simplesmente isso. Vai ser com lítio, não vai ser, vai poder injetar na rede, vai poder carregar veículo elétrico direto, vai poder injetar com bateria do veículo elétrico, como vai ser, não existe nenhuma definição. É a ANEEL que vai tratar disso, mas vai haver, a partir da aprovação do PL, a obrigação das concessionárias de aceitarem os projetos com baterias. Mas de que forma aí vai ter que ter a resolução da ANEEL. Perfeito. Lembrando a todos os parceiros, né, que, por exemplo, a PHB já há muitos anos vem antecipando o uso de sistemas de armazenamento, né, junto com sistemas conectados à rede, é uma coisa que a gente já vem pesquisando, temos convênio com a CPQD para estudar a eletroquímica, né, a química, na verdade, das baterias, estamos desenvolvendo faz muito tempo nossos inversores híbridos, ¿no? O sea, no gusta usar mucho temas híbridos, más son sistemas inversores conectados a rede com armazenamento, é o termo mais correto, e logo a gente vai ter novidades em relação a sistemas off-grid. Tássio, tem aqui uma dúvida, deixa eu achar aqui, do Augusto. Augusto está perguntando sobre, você, não sei se você pode colocar o slide, né, sobre os diversos grupos que a gente vai ter, né? Você colocou um grupo que vai estar, né, nos primeiros 12 meses, né, que vai instalar os unidades consumidas, exatamente esse slide. Você pode explicar um pouquinho melhor, né, estes grupos, porque eu já vi que tem algumas dúvidas relacionadas a essa parte. Perfeito. Esse grupo, tipo A, B, isso não tem escrito na lei, é só uma forma didática de explicar quais são os 4 tipos de geradores em relação ao sistema de compensação, como é que vai ser no futuro. Então, eu classifiquei como tipo A aqueles que tiverem sido conectados até o dia que o PL for assinado. Tipo B, os que se conectarem até 12 meses após a aprovação do PL. Para esses 2 tipos, vai ter o mesmo sistema de compensação, vai ser 1 para 1, não vai ter taxação. A única diferença é que para o tipo B, você vai ter um prazo para se conectar. Por exemplo, o microgerador vai ter 120 dias. Se ele perder esse prazo, já vai perder o parecer de acesso. Aí os tipos C e D já vão ter a taxação. Porém, o tipo C vai ter uma transição de 2 anos a mais e o tipo D vai ter uma transição 2 anos a menos, até 2028. Então, foi só uma forma didática de mostrar os 4 tipos de compensação, 4 tipos de GD em relação à compensação, em relação às regras do PL. Perfeito, Tássio. Aqui tem algumas perguntas também relacionadas a essa parte. Primeiro, quando a gente fala da publicação do PL, não é a aprovação na Câmara dos Deputados. Pode esclarecer um pouquinho isso, né? Quando seria exatamente, em que momento a gente pode falar que o PL está publicado? É quando o Bolsonaro assinar. Perfeito. Tá? Então, ainda não está valendo esse prazo, pessoal, para os que perguntaram. Podem A, buscar, calma. a segunda pergunta, quando a gente tiver as novas regras, seria possível que a ANEEL incluya outras parcelas, por exemplo, parecidas ao que ela mostrou na alternativa 5? É isso possível? O que você opina sobre isso? Depois da regra de transição, Isso. vamos lá. Nessa época aqui que tiver essa interrogação, vai ser a nova regra da ANEEL. Porém, o que é que eu falei sobre o tema? Que a GD, ela é considerada pela lei como autoprodução. E autoprodutor já existe, por exemplo, aqui na Bahia, em Valença, tem uma fábrica têxtil que tem uma PCH do lado. Então, ela produz energia para o consumo próprio, o que sobra ela vende. Então, ela tem registro na Câmara de Comercialização e ela é um autoprodutor. Então, como é que funciona para ela? Para ela paga TUS de fio A, TUS de fio B e alguns encargos. Então, não tem por que você fazer uma geração muito menor, uma geração em telhado, uma geração no local de consumo, e pagar mais
do que um autoprodutor paga. E o autoprodutor não paga alternativa 5, ele paga aí mais ou menos a alternativa 2. Então, sob o nosso ponto de vista, do INEL especificamente, nosso limite aí de pagamento vai ser o que hoje está estipulado para esse grupo 2, ou seja, na média nacional, aí 36%, no máximo 38% de taxação na média nacional. Porém, pode ser que seja menos. Pode ser que, por exemplo, dos 31% do FIO-B caia para 15%. Quem estiver gerando no centro de São Paulo vai estar contribuindo muito com a rede, ou então quem estiver gerando na concessionária X, que tem pouca geração e muita carga, vai estar contribuindo muito e vai ter uma taxação diferente. Então, isso vai acontecer, vão ser considerados os aspectos locacionais da GD, ou seja, um local específico que ela está gerando, que é no local de consumo. Então, a gente tem expectativas muito boas e muito longe da alternativa 5. Perfeito, Tássio. Bom, já estamos quase acabando. Eu vou ler mais duas perguntas. Pessoal, desculpem, né? Eu acho que tem muitas dúvidas, mas a grande maioria já foi respondida de forma resumida. Deixa eu achar uma que achei interessante. Ah, tá. Você falou um pouquinho da realocação dos créditos, né, em algum momento. Pode explicar um pouquinho mais sobre esse tema? Sim. Vamos lá. Você gera na sua casa e compensa na sua própria casa e na casa do seu irmão e da sua sogra, vamos dizer. E aí você colocou aqui 50% de energia, da energia que sobrava para cada. Mas seu irmão se mudou, ele não usa mais energia, ele está morando em outro país. Então, você começou a acumular crédito lá. E na casa da sua sogra, por exemplo, tem mais 3 pessoas morando e eles começam a pagar energia. Aí, quando você olha no relatório da funcionária, tem lá 10.000 kWh de crédito acumulado na casa do seu irmão e na casa da sua sogra você está pagando lá R$ 500 por mês. Então, você pode solicitar para a concessionária, olha, eu quero que você faça a realocação de 10.000 kWh que estão na conta contrato tal, sob meu CPF, e passe para a conta contrato tal, que também está sob meu CPF. Isso antes não era possível, após a aprovação do PL vai ser possível. Perfeito. Bom, Tássio, estou vendo aqui as perguntas, são várias aqui de nossos parceiros, eles são bem entusiastas quando tem temas assim tão interessantes, quando temos uma pessoa de tanta bagagem de conhecimento também para perguntar. Mas, pessoal, vamos encerrar por aqui, né, para também não exceder muito nosso tempo. Dúvidas vão surgir, precisamos ainda da participação de vocês, né, de todo mundo, de toda a sociedade, de todo o mercado, para que este projeto continue indo para frente, para que ele seja aprovado. Então, Tássio, você acha que ainda agora devemos fazer assim como muitos fizeram uma pressão, né, sobre os deputados, falando com eles para votar a favor do PL na Câmara, a gente tem que fazer agora a mesma coisa com os senadores? O que você opina? Ou podemos ficar quietos nesse sentido? Não, com certeza devemos pressionar os senadores para aprovação, até porque quando esse projeto for para o Senado, provavelmente vai ser na semana que vem, o evento que vão estar as associações entregando o projeto para o presidente o Pacheco, presidente do Senado. Esse projeto não vai para o plenário logo. Então, ele vai para as comissões. Para ele poder para o plenário, ele vai ter que ter assinatura dos senadores pedindo para ser tratado com urgência, assim como foi feito lá em dezembro do ano passado pelos deputados. Ou seja, para entrar em regime de urgência, a primeira pressão nossa vai ser essa, e a segunda pressão é, após entrar em regime de urgência, seja dado um relator que não seja um relator, seja contra o projeto, lógico. Então, a outra pressão é essa. E terceiro, depois que o relator falar que aprova o texto enviado pela Câmara, para que Pacheco possa pautar para que aquele projeto finalmente possa ser aprovado pelos senadores. E daí é só esperar a sanção presidencial. Mas temos que estar sempre atentos, não podemos pensar que o jogo está ganho, deve-se continuar a pressão, e agora sobre os deputados. Redes sociais, e-mails. Então, a forma que o integrador achar, ele pode usar. Muito bom. Então, pessoal, já sabe, vamos continuar nos mobilizando. Logo a gente vou enviar um e-mail institucional da PHB para todos nossos parceiros, né? Com esta apresentação, com o PL também, para que vocês deem uma estudada. E vamos então entrar em contato com nossos representantes na Câmara, né? Para fazer valer nosso voto.
Tássio, muito obrigado. Aqui está chovendo aqui um monte de parabéns, né? Agradecendo você pela democratização dos conhecimentos que você acabou de fazer. Em nome da PHB, novamente parabenizamos você, o INEU, as diversas associações, como a Associação Baiana, onde você pertence, por essa luta pelo setor. Por favor, Tássio, algumas palavras finais para poder encerrar este webinar. Claro. O INEL tem um canal no Telegram, se você precisar no Telegram INEL, ou então através do, vou até colocar aqui novamente, através do QR Code, você pode entrar em contato conosco. Se quiser também se associar, vai ser muito importante. Se quiser participar dos grupos do Telegram ou do WhatsApp do INEL para poder ter as últimas informações sobre o PL, também a gente fica à disposição. No mais, é agradecer a PHB pelo convite. É uma empresa que eu tenho um carinho também, lá desde a Espanha eu ouvi falar muito bem, através dos professores que eu e você compartilhamos, os mesmos professores lá. Então, só agradecer novamente, Roberto, e continuar à disposição. Um abraço a todos, bom trabalho aí nessa quinta e sexta-feira. Perfeito, Tássio. Para quem não sabe, a gente não coincidiu na mesma época, mas tanto eu como o Tássio tivemos uma passagem aí pela Politécnica em Madrid, né? E compartilhamos muito os professores, principalmente o É professor verdade. Eduardo, que é um ser muito querido para mim. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela participação e a gente se vê em outro webinar logo logo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.